E também para participar dessa mesa redonda, ele que veio diretamente de Portugal para este evento, o senhor Rui Miguel Jorge Ribeiro Soares, da Polícia Judiciária de Portugal. Passamos neste momento a palavra aos nossos convidados que vão dirigir a mesa redonda. Bem, pessoal, boa tarde. Prazer estar aqui com vocês, falando para os acadêmicos aqui do Direito, da FMG, para os colegas, Polícia Militar, Polícia Civil, nossos companheiros aí do sindicato. Eu queria só explicar um pouco para vocês antes de começar. Esse formato que a gente escolheu foi um formato mais livre, até porque as 3 primeiras palestras aqui foram mais didáticas, né? Foram feitas por professores que deixaram até a gente mais confortável agora, né? Qualquer coisa a gente imita algumas palavras deles. O professor Eugênio Patielli é um conhecido nosso. Eu me lembro muito bem que quando ele encerrou o curso nosso de pós-graduação, e aí vários se tornaram policiais, delegados, né? Promotores, e ele disse: agora cada um de vocês siga o caminho, siga o melhor, dê o melhor da sua profissão, que algo os espera lá na frente. Mal sabia ele que cerca de 8, 10 anos depois nós estaríamos chamando ele de volta para reclamar de um monte de coisa que não deu certo, e é justamente o motivo da gente estar aqui agora rediscutindo isso tudo. A presença do nosso colega português vai ajudar muito a gente a elucidar, através de um comparativo entre o trabalho na polícia, que seria o equivalente à Polícia Federal Portuguesa, né, a polícia judiciária deles, e o trabalho da Polícia Federal. A gente vai tentar fazer um comparativo aqui bem dinâmico, para que vocês entendam essa necessidade que faz a gente estar aqui, faz a razão de ser desse seminário, que é justamente propor mudanças, porque identificar os problemas, nós todos já identificamos, todos. Qualquer um que vive no Brasil hoje já sabe falar dos problemas. Cada um foi vítima aí de sequestro, ou que tem um problema de drogas na família, ou que teve que se sucumbir a algum argumento ruim da modernidade, proveniente da modernidade. Então, a gente vai tentar entregar para vocês aqui um mapeamento através desse comparativo, para que vocês tenham noção do que a gente quer que se discuta e quer que melhore no Brasil. Todas as falas aqui antes da nossa convergiram para esse desfecho, que é o quê? É a negação das instituições desses problemas, ou da maioria desses problemas. E por que o comparativo é bom? O Brasil tem uma sequência de procedimentos, desde a cena do crime, desde o local do crime, desde a ocorrência do crime, até o envio desse material para o Poder Judiciário. E no Brasil acontece uma coisa muito engraçada, e aí nós vamos passar um vídeo aqui para vocês verem. Tem uma cena de filme norte-americano e uma cena de local de crime no Brasil. E a partir daí a gente vai fazer as considerações com vocês. Mas antes eu queria dizer o motivo, é a razão maior de ser de um português do nosso lado. Porque a gente tem aquelas brincadeiras com os portugueses, né? Eu já acalmei ele, eu disse que a gente transferiu um bocado das brincadeiras com os portugueses, nós transferimos para os argentinos. Mas amanhã vai ter um colega argentino aqui e a gente faz o contrário, tá certo? Aí vocês vão entender. E eu saio, eu vou embora. Mas até engraçado que o modelo que eles implementaram, ajudaram a implementar no Brasil, eles mesmos já abandonaram. Olha que coisa interessante. Nós continuamos com aquele modelo que foi trazido pelo Império para o Brasil, inclusive uma formatação que começou em 1841, que é a criação da figura do delegado, né, pelo juiz de paz. Quer dizer, o juiz de paz escolhia uma pessoa entre os demais da sociedade para fazer o trabalho de investigação nas ruas. Esse era o delegado, era uma pessoa a quem era delegado o poder de investigação em nome do juiz de paz, lá de 1841. É um modelo trazido pela corte, mas que depois foi abandonado, e as consequências desse modelo também nós vamos poder analisar aqui agora nesse bate-papo. Isso aqui, gente, vai ser mais um bate-papo. A gente vai ter uma liberdade muito grande aqui de conversar. Eu já tive a oportunidade de ter uma conversa aqui, fazer uma preleção com o Rui Soares. Então eu tenho certeza que vocês vão gostar, vai ser um pouco diferente. A gente vai tentar manter essa dinâmica aqui. Já de início eu queria mostrar o primeiro vídeo, Thiago. Só não pause, não o outro.
Isso é uma cena de um filme, um trecho de um filme. Aqui a gente tem que cuidar dos direitos autorais, né? Chama Dois Tiros em Apuros. Então é uma cena de crime lá nos Estados Unidos. Língua. Tá na moda entre as gangues latinas. Gostam de tirar a língua para você não poder se arrepender dos pecados na outra vida. Esses caras são o quê? Hondurenhos? Salvadorenhos? Rudels. Então são cidadãos mexicanos. Costura sofisticada, salto mais alto, pele geralmente de espécie em extinção. Nesse caso, que canalha, tartaruga marinha. Como é que você sabe disso? Adoro botas. São bonitas, hein? Valeu. Eu tô pensando em comprar um par. Valeu. São boas demais pra você. Eu tô brincando. Deixa eu perguntar, de policial pra policial. De que tamanho você acha que elas são? 42? Tira a canetinha da... Não calce as botas de quem bateu as botas. Vai dar um azar que você não vai querer pra você. Foi mal. Obrigado. Então, vamos descobrir o que levou esses homens a essa salsa caliente. Cavalheiros, eu ainda... Agora o segundo vídeo é até uma versão assim bem da Academia da Polícia Militar. Dá só um pause. Ligar pra polícia. Ligar pro Só um pause, Tiago. É uma cena até bem humorada de um treinamento da Academia da Polícia Militar, foi gentilmente cedida pra gente, até está no YouTube também, disponível, mas é só para vocês terem ideia, é uma versão bem humorada, a gente não quer, assim, afetar o trabalho da Polícia Militar, mas é porque o objetivo da Academia é justamente esse, é mostrar as dificuldades de uma cena de local de crime, tá? Vai fazer o quê? Vou ligar pra polícia. Vai ligar pro 190, tá? Não, que conversa é essa, mas a gente pode um negócio que eu tenho que deixar pra lá. Alô? Boa noite, tudo bom? O senhor podia ir por gentileza? Boa tarde, então. É o seguinte, eu podia vir aqui, perto do Bar do Bigode, aqui em Taguatinga Sul. Podia vir aí por gentileza? Muito obrigado, tá? Boa tarde. Sete, oito, chamar a polícia aqui, rapaz. Tu é um maluco, rapaz. Vamos embora disso aqui. Que conversa é essa? Ele falou pra gente esperar aqui, pai. É o quê, hein? Rapaz, deixa isso aí, rapaz. Vai ser. Tá dando todo dia, rapaz. Olha o dono chegando aqui. Ei, seu policial. Rapaz, isso aí, pegando a arma também, tu é doido, tu é recruta mesmo. Não pode pegar na arma, rapaz. Não, esse cara aqui não, é vacilão demais. Pega o camarada aqui, a bola que segura. Oi, pera aí. Anota aí, eu tenho um parente na PM. Quem é teu parente? Eu vou chamar meu parente. Quem é teu parente? É o primeiro sargento da Polícia Federal do Exército. Tu não sabe quem você é? Não é que tá babaca dele. Vem bater o pé. Fica quieto aí. Não! Liga pra perícia, bora! Caraca, sobe, a placa de Tigrão é foda. Foi o perícia não chega nunca. Pois é que é o mesmo cara. É tudo o mesmo cara. Caraca, chega pra cá, mas aquele lindo aí. Aquele careca. Acabou de chegar aí, chegou o cara aí, ó. E aí, você, doutor? Bem. Aqui, ó. Boa tarde. Vocês estão sabendo aí? Alguém tirou uma mulher no local? Só mexeu no corpo e tal, não foi nada não, entendeu? O amante dela chegou aí e tal, mexeu na arma também, mas o resto aí... Mas tu tem nada nesse mesmo local? Tu permanece no mesmo local. Tá ok? Mas fica por sua conta agora. Agora é comigo.
Então, gente, aí vocês viram 2 exemplos de cena de local de crime, né? Uma norte-americana e uma brasileira. O comparativo aí, tirando aí a parte engraçada da segunda, até porque o objetivo era esse mesmo, mostrar as dificuldades, né, da PM conseguir isolar local, e ali tinha pouca gente ainda, né? Mostra uma situação de bairro e tudo mais, a comoção dos parentes, né, quando vê um corpo, ou a pessoa mexendo na arma. Mas qual que é o objetivo desses 2 vídeos? O primeiro é para mostrar para vocês quem da polícia chega ao local de crime para iniciar as investigações. O que a gente vê naquele vídeo? Dois agentes, 2 policiais, que ali já tem uma área preservada, né? Já tem uma área isolada, e chegam de imediato 2 agentes, 2 investigadores, né? 2 detetives, né? Seguindo o modelo americano, e ali eles já tiram as primeiras impressões daquela cena de crime, e logo depois eles autorizam os demais peritos a entrar naquela área, e aí eles soltam a frase, né? Vamos ver essa salsa caliente, quer dizer, vamos começar essa investigação a partir de agora. E a gente transfere isso para a cena do crime brasileiro. O que acontece? A PM ali tem a dificuldade para isolar, consegue fazer ali aquele trabalho, não avança na questão investigativa, que aí é aquele problema que o professor Cláudio Beato falou, né? Essa divisão incompreensível de 2 metades de polícia, que somando não chega a dar uma, e essa é a realidade. Se a gente avaliar os resultados, essa é a realidade mesmo. E o que acontece? Os policiais militares, a todo tempo, a primeira figura que eles esperam chegar é de um perito, e aí ele diz, não, daqui para frente é comigo. Então, na cena brasileira, o que a gente não vê? A gente não vê os investigadores, aquelas pessoas que vão coletar aquelas primeiras impressões e já entrevistar pessoas. Você vê ali naquela cena, tem uma variedade de pessoas que já poderiam ser entrevistadas. Algumas vezes eles se oferecem e já consta no boletim de ocorrência da Polícia Militar, mas para por aí, né? É impossível a Polícia Militar dar conta desse avanço, de ter todo aquele trabalho e ainda avançar, né, na questão de investigação. E a figura esperada é o perito. Qual que é o resultado da cena brasileira? O perito provavelmente vai fazer um laudo, né, de corpo de delito, ali vai gerar um papel, o boletim de ocorrência vai ser encaminhado a uma delegacia e vai ser apresentado aquele material todo a um delegado, e a partir daí é que vão ser designados os agentes para investigar, os detetives ou investigadores. Então, com essas 2 cenas, a gente tem uma noção da dinâmica com que o Brasil, a gente consegue avaliar como que o Brasil está atrasado nisso. A gente primeiro produz burocracia, a gente primeiro cartorializa a investigação, para só então passar para aquelas pessoas que realmente vão atrás da autoria, vão atrás da materialidade. Em tempo, isso aí, vocês consideram que foi só um homicídio. Agora imagina uma capital igual Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo, que são vários homicídios em vários locais diferentes, com poucos peritos. Imagina o caldo de tempo que os policiais militares não tomam ali, às vezes no sol, às vezes esperando, para tentar manter aquela área preservada, um local preservado. E a gente pode mensurar aí por que os homicídios, né, aqueles dados da segunda palestra aqui do professor Arthur Trindade, por que se demora tanto a investigar, e mesmo demorando, por que chega tão pouco a resultados, né? Chega tão pouco a denúncias. E a partir daqui eu vou passar a palavra para o nosso convidado Rui Soares. Ele vai fazer algumas ponderações, algumas considerações, e vai contar um pouco como que é lá em Portugal, para que a gente saia daqui com uma noção melhor. Você já tem 2 elementos aí para comparar, um modelo brasileiro, um modelo norte-americano, resguardadas aí todas as proporções, né, das cenas, mas aí agora a gente vai ter abrir a fala aqui para o nosso convidado, e a partir daí a gente vai discutindo, vamos abrir esse formato, no final a gente vai abrir aqui as falas para vocês também, as perguntas, as considerações que vocês quiserem, tá certo? Com você, com a palavra aqui, o Rui Soares, da Polícia Judiciária de Portugal. Muito obrigado. Em primeiro lugar, quero agradecer a todos os presentes a vossa presença, e agradecer também aqui ao Sindicato das Polícias Federais de Minas Gerais o convite que me foi endereçado. Estou aqui com muito orgulho e espero ajudar a exemplificar o modelo português, pelos conhecimentos que tenho, e contribuir para esta vossa luta que estão a travar agora e que me parece justa e meritória. No que concerne a estes 2 filmes que aqui vimos, no primeiro filme parece-me uma ação como era desenrolada na Polícia Judiciária aqui há uns anos,
que era, vão 2 inspectores ao local, veem o local do crime, analisam, simplesmente vão embora. Na segunda cena, há uma sátira completa. Atualmente, como é que nós fazemos lá a nível procedimental? A polícia em Portugal, em primeiro lugar, este caso tratar-se-á de um homicídio voluntário, como sendo um homicídio voluntário em que o autor não é conhecido, é um crime da nossa competência, da nossa Polícia Judiciária. Em Portugal existem 3 polícias de competência genérica, que é a Polícia Judiciária, a Guarda Nacional Republicana e a Polícia de Segurança Pública. No caso em Apreço, a primeira polícia a chegar ao local tinha de acautelar os meios imediatos de prova. Diz a nossa legislação que essas polícias a chegarem ao local, sendo um crime da nossa competência, apenas poderão praticar os atos cautelares necessários e urgentes para assegurar os meios de prova. Como é que se asseguram os meios de prova? Em primeiro lugar, balizar completamente o local de crime. Em segundo lugar, aferir as testemunhas que possam lá existir. Exatamente como falou aqui o meu colega. O que acontece? Logo após essa situação, a perceberem-se a situação e a cautelarem o local em si, o que fariam era contactar-nos e as nossas equipas dirigiam-se ao local. Quando eu digo as nossas equipas dirigem-se ao local, as nossas equipas que iriam ao local seria a equipa do local do crime, que é o CSI, vulgo CSI, e vão os inspectores. O CSI trabalha, que é o nosso setor local do crime, trabalha na dependência dos inspectores. Ou seja, o inspetor tem uma imediata percepção do local, imediata percepção da envolvência, e o trabalho do setor local do crime é subordinado às diretrizes emanadas pelos investigadores. Ou seja, há um contacto imediato do investigador com o local, de maneira a que consiga aperceber-se de imediato de toda a envolvência e consiga conduzir a investigação da melhor forma face aos factos que lhe são por ele próprio percepcionados e não só por um laudo da perícia. Basicamente seria assim que tentaríamos tratar esta situação. Ok, vamos dar uma olhadinha agora na divisão da polícia portuguesa, porque aqui no Brasil a gente já teve essa noção, desde o início da primeira palestra, a gente já ouviu falar, né, que nos estados tem a polícia militar, a polícia civil, e na esfera federal tem a polícia federal. Eu gostaria que você iniciasse a sua apresentação aí sobre a formatação da polícia judiciária portuguesa, para que a gente tenha mais informações. Pronto, a Polícia Judiciária Portuguesa foi fundada em 1945, há 68 anos, fará 68 anos neste próximo outubro. Assim, nesta sequência, e como eu disse há pouco, existem 3 grandes órgãos de polícia criminal em Portugal, que é a Polícia Judiciária, a Polícia de Segurança Pública e a Guarda Nacional Republicana. Enquanto a Polícia Judiciária tem um corpo de investigadores na ordem dos 1.200, as outras forças policiais têm uma 21 mil efetivos e outra 23 mil efetivos, porque a Polícia Judiciária tem uma série de competências de crimes que lhe estão incumbidos, que são da sua competência reservada. Os crimes da competência reservada da Polícia Judiciária serão os crimes mais gravosos. A própria legislação, a própria lei orgânica da Polícia Judiciária diz que tem como principais incumbências a Polícia Judiciária o combate à criminalidade organizada e à que lhe está associada, bem como a altamente complexa e violenta. Como tal, todas as outras forças policiais de competência genérica podem investigar os crimes que não sejam da competência reservada da Polícia Judiciária, e existindo conflitos a nível de forças policiais, tem de existir uma série de reuniões que eu mais à frente explicarei, como já falei aqui ao Luís, de maneira a que se consiga harmoniar a investigação, de maneira a que toda a informação que já foi sorvida consiga ser carreada para o processo, de maneira que seja perceptível para os autos quando é dado conhecimento ao Ministério Público e ao Juiz das Liberdades e Garantias, o Juiz de Instrução, numa primeira análise. Ok. Eu queria que você falasse um pouquinho, Rui, a gente fala muito aqui da multidisciplinaridade dos policiais em geral, né, não só federais. E aí a gente comenta sobre a formação em Direito. Eu tenho curso de Engenharia Química e sou formado e pós-graduado em Direito.
E eu sei que sua formação é Direito também. Sim, sou licenciado em Direito. E aqui se dá muita importância a isso. Eu sinceramente, eu comento com meus colegas que eu uso mais os conhecimentos de engenharia no meu trabalho do que propriamente do Direito, né? O Direito eu uso de forma assim pontual e os esclarecimentos que o Direito nos traz servem para a gente preservar direitos de outras pessoas, mas o uso é bem limitado. A capacidade que a engenharia me deu, eu consigo usar melhor e já fiz uso direto, inclusive, dos conhecimentos de engenharia. E o mais importante, aqui no Brasil prevalece o princípio do concurso público. Então eu, como agente federal, se eu quiser imaginar que eu vou crescer na minha carreira, eu tenho que sair, competir com o pessoal de fora e fazer outro concurso, ou para perito, ou delegado, né, no caso, mantendo dentro da estrutura policial. Eu queria que você contasse como é, no seu caso, como é a evolução na carreira. Inclusive com as formações acadêmicas. A nível do ingresso na Polícia Judiciária, é exigida, segundo a nossa lei orgânica, são exigidos, a nível do concurso, 35% das vagas são para licenciados em Direito, todas as outras vagas são para licenciados em geral, sem distinção alguma. O que é que acontece? Depois as equipas são formadas, não de acordo com a licenciatura, mas de equipas ecléticas. Atualmente já somos só licenciados a ingressarem na carreira, quando que há uns anos, já há cerca de 10 anos, exigiam somente o 12º ano. O que acontece? Por exemplo, na minha equipa, eu sou licenciado em Direito, a minha colega de sala é em Psicologia, a colega da outra sala é de Antropologia, temos também uma colega de Contabilidade. Os outros 3 colegas não são licenciados, mas têm um know-how de anos de polícia que equivalem a 2 ou 3 licenciaturas das nossas, sem margem para dúvidas. Porque tem um know-how adquirido que só mesmo na rua e só mesmo a prática o consegue dar. Porque não há nenhuma licenciatura em Criminologia, em Direito, em Contabilidade, em Antropologia que vai conseguir dar, sem margem para dúvida. No que concerne ao ingresso, novamente, a entrada base, que é a entrada para inspetor, é exatamente como eu falei. Para cargos superiores a nível das chefias, quer para inspetor-chefe, que é o grau imediatamente a seguir a inspetor, quer para coordenador, trata-se de concursos internos, ou seja, é exigida, por exemplo, para eu agora passar a inspetor-chefe, tenho de ter no mínimo 7 anos de exercício como inspetor e fazer uma prova escrita. Essa prova escrita versará, como é óbvio, sobre direito, mas um direito aplicado a uma situação concreta. É-nos dado um cenário de crime, tal como foi dado aqui, são-nos dadas uma série de situações, essas situações são analisadas e nós temos de, ao fazer a prova para inspetores-chefes, explicar como é que tentava resolver, quer a nível legislativo, quer a nível da gestão de homens e de gestão de local. Isto transversal, quer seja para homicídios, abusos sexuais, tráfico de droga, qualquer uma situação pode sair. A nível de cargos ainda superiores, a nível de coordenação, são exigidos exatamente os mesmos parâmetros. São, presumo que, 4 anos de inspetor-chefe, no mínimo, e fazer exatamente o mesmo exame, o mesmo tipo de exame, com certeza com outro grau de dificuldade e com outro grau de complexidade. Então, resumindo, você entra como inspetor e cresce na sua carreira até se tornar chefe ou coordenador acima disso. O seu chefe hoje, qual a formação dele acadêmica? O meu chefe é professor doutor em Sociologia e é docente, também é docente universitário na Faculdade de Criminologia da Universidade do Porto. Ok, então seu chefe tem uma formação diversa do direito, tá certo? Exatamente. E você, para alcançar a função de coordenador, o cargo de coordenador, você não precisa fazer outro concurso, quer dizer, a própria experiência vai te dar o crescimento na sua carreira. Exatamente. Você vai chegar lá, em suma, você vai chegar lá. Posso chegar lá. Pode chegar lá. O concurso é interno, para além de cumprir estes 4 anos, sendo já inspetor-chefe para subir a coordenador, para além de cumprir os 4 anos de exercício no mínimo, tem de realizar também uma prova escrita. Uma prova escrita que versará exatamente a matemática da passagem de inspetor para inspetor-chefe. A passagem não é automática, depende do concurso, mas é um concurso interno dentro do próprio quadro da polícia já. Ok. E voltando àquela cena de local de crime, Rui, eu gostaria que você falasse como que seria em Portugal. Tem lá um corpo no chão. Eu queria que você explicasse como seria e principalmente como é que seria a relação
dos investigadores, dos inspetores, né, que os inspetores em Portugal, o equivalente aqui no Brasil, na esfera federal, seriam os agentes, né, nos estados, os investigadores, né, detetives. Exatamente. Como que seria essa relação? O que você faria dali para frente? O que seria produzido de documento? E o principal, qual que seria a sua relação? É a relação do investigador, aquele que chega na cena, com as demais peças, o perito e as outras polícias que chegaram antes, preservaram o local. Então vamos tentar fazer aqui uma ordem cronológica. Nós, recebendo a notícia do crime, deslocámos-nos ao local e já lá estão os órgãos de polícia de proximidade, PSP e GNR, que são a polícia de segurança que acompanha, faz o patrulhamento, que está nas ruas. Em princípio, esses senhores já estarão lá, os nossos colegas já estão no local. Nós, quando vamos para o local, vamos com os peritos, de imediato falamos com os colegas que lá estão, antes de tentarmos perceber vemos qual foi a informação que já foi sorvida pelos nossos colegas, o que é que os nossos colegas já percepcionaram. Esses nossos colegas lavram um simples auto que nos entregam-nos uma cópia e remetem para o Ministério Público, e nós fazemos o nosso trabalho a nível da análise do local do crime. É elaborado o relatório do local do crime pela perícia e por nós, recolhendo os testemunhos das pessoas que estão no local, e depois, de imediato, toda essa documentação, possivelmente no dia a seguir, no máximo 48 horas, é remetida ao Ministério Público para dar conhecimento ao Ministério Público, que é o titular da ação penal. É dado conhecimento ao Ministério Público de todas as ações. De imediato, o Ministério Público delega as competências na Polícia Judiciária, caso seja um homicídio doloso cuja identidade do autor se desconheça. Se já se conhece a identidade do autor, não há necessidade de estarmos a investir enormemente nesta investigação, porque já está descoberto, não é? Investigação. Em suma, se precisar da perícia, qual é a atitude do inspetor? Se necessitar de uma perícia? A perícia a nível do local de crime ou post-mortem? Neste caso, do pós-mortem. O inspetor acompanha a perícia, vai fazer a autópsia, ou não a faz, como é óbvio, acompanha os peritos e solicita que seja feita uma determinada situação ou outra. Tudo com autonomia técnica. Qualquer dado a mais que precisar, então, o próprio investigador, o próprio inspetor que vai solicitar a perícia. Então, entre o investigador e a perícia, em Portugal, há uma espécie de hierarquia. Com o local do crime, com o local do crime, investigador. Com o local do crime, eles estão na nossa dependência funcional. Nós dizemos, um exemplo que nós costumamos dar, nós apanhamos uma luva de látex. Na luva de látex podemos ter vestígios de telescópicos ou, eventualmente, vestígios biológicos. É a tarefa do investigador decidir qual é que quer, porque ao recolher um pode destruir o outro. Aí é uma decisão nossa e não é da perícia. É sempre uma decisão nossa. No que concerne às autópsias, neste caso concreto, como é feito não num organismo da Polícia Judiciária, mas no Instituto de Medicina Legal, nós acompanhamos, mas não há uma dependência direta. Mas, como é óbvio, se nós solicitamos e temos um conhecimento aprofundado do que é que se terá passado já, conhecemos o corpo, conhecemos o local do crime, podemos solicitar que seja feita mais alguma diligência pelo facto de termos estado próximos. Ok. Ontem nós conversávamos também sobre o combate às drogas em Portugal, que é uma coisa interessante também, é a área de especialização do nosso colega aqui português, e ele me mostrava os números de Portugal e falava dos números também das apreensões e tudo mais, e também da polícia. Pra vocês terem ideia, no Brasil, a Polícia Federal hoje soma 9 mil policiais para uma população total de em torno de 240 milhões, não é isso? Portugal são cerca de 10 milhões e o número total são 1.200. Então, proporcionalmente, tem até mais federais lá trabalhando do que aqui. Desculpa interromper, mas o nosso quadro está reduzido a metade. Nós devíamos ser o dobro. Com o quadro administrativo chega em 4 mil, não é isso? Não, mesmo o quadro de investigadores, segundo a lei orgânica, devia ser o dobro. Devia ser perto dos 2.500, estamos... A gente sempre pede aqui 4 vezes mais, 3 vezes mais, né? Então está defasado, mas ainda está melhor aqui no Brasil. Eu queria que você falasse um pouco daqueles exemplos que você deu no combate às drogas, como é que é feito lá em Portugal, e a influência da América Latina
nesse combate que vocês fazem, né? Porque já é um levantamento que vocês têm. Eu queria que você falasse um pouco disso, da atuação no combate às drogas, que aqui no Brasil, a Polícia Federal tem a obrigação constitucional de combater o tráfico de drogas, né? Mas nós, há um tempo atrás, nós fizemos convênios com as polícias estaduais, que também fazem esse combate. E nós fizemos os convênios, mas não criamos nenhum tipo de interdependência e nem de troca de informações. Então aqui no Brasil tem essa tendência, né? Nós não trocamos informações e aí o que acontece? A duplicidade de investigações sempre estão acontecendo. Nós temos um caso emblemático em Pernambuco, onde houve um confronto entre policiais federais, né, 2 agentes com 3 detetives da Polícia Civil de Pernambuco, porque coincidiu, culminou lá do alvo ser o mesmo. E aí 2 grupos, a paisana, num local deserto, à noite, não deu outra, né? Houve troca de tiros, um policial federal chegou a falecer e outros foram feridos, né, dos 2 lados. Então, no Brasil, isso acontece muito, quer dizer, um convênio que deveria ser para ajudar, para contribuir, mas por absoluta falta de coordenação, absoluta falta de vontade política até, às vezes, isso não ocorre. E o Rui estava me explicando que em Portugal, eles fazem esse combate às drogas, mas isso tem um limite, não é isso, Rui? Para outras polícias atuarem, até com a troca de informações e até uma autorização que precisaria de vocês. Eu queria que você falasse sobre isso. Como falaste aqui, nós temos uma preponderância de tráfico de droga a nível da América. Temos a América do Sul, que basicamente nos envia cocaína, e temos depois aqui Marrocos, a zona do norte da África, que nos envia haxixe, maconha. O que é que acontece? Face à realidade portuguesa, é o país mais ocidental da Europa, nós estamos sempre prontos, somos uma porta de entrada para produtos estupefacientes. No que concerne ao haxixe, temos outro problema, porque os espanhóis, fruto da imigração ilegal, têm um grande controle das fronteiras, mesmo a nível marítimo, por causa das bateiras que atravessavam o Estreito de Gibraltar. E então, muitas das vezes, os barcos seguem exatamente a rota que aqui está. Vêm descarregar ao sul de Portugal e à costa, ao sul de Portugal e ao oeste português. E depois é exatamente a placa giratória que nós falamos. A maior parte destas imagens a imagem que está no canto superior esquerdo é um local onde já se realizaram pelo menos 2 ou 3 desembarques lá em Portugal, realizados em mar, diretamente para cima das escarpas, através de sistemas de cordas. Esta imagem aqui de baixo, por acaso, é aqui de Belo Horizonte. Veio aqui de baixo este gesso com cocaína. Vinha dentro de um contentor. Nessa altura foram apreendidos 1900 kg de cocaína, de uma só vez. No que concerne à coordenação com as polícias, o que é que acontece? Nós temos uma lei, a lei 95, uma lei de 95, que é a lei 81, que nos refere que, eu passo a ler, é curtíssimo: presume-se deferida à Polícia Judiciária, através da Unidade Nacional de Combate ao Tráfico de Estupefacientes, a competência para a investigação dos crimes tipificados como tráfico de droga. O que é que acontece? Existe um dever de comunicação por parte de todas as entidades que alguma vez trabalhem com droga, GNR, PSP, Autoridade Tributária e Alfandegária, todas elas têm uma obrigatoriedade de comunicar à Polícia Judiciária no mais curto prazo de tempo. Bem, estava a fazer feedback. Está bom. Os órgãos de polícia criminal e outros serviços aduaneiros e de segurança que tiverem notícia de um crime relacionado com tráfico de droga, por conhecimento próprio ou por denúncia, comunicam-na no mais curto prazo de tempo ao Ministério Público e ao órgão de polícia criminal competente para a investigação. Como já vimos, o tráfico de droga de cariz transnacional está delegado na Polícia Judiciária e, como tal, eles obrigatoriamente comunicam-nos. O que é que acontece? Nós ficamos na Unidade Nacional de Combate ao Tráfico de Estupefacientes com uma enorme base de dados, com todos os dados referentes a autos lavrados por outras entidades, mas que são por nós centralizados. Toda a informação cai connosco. Nós temos uma base de dados onde todos os dados são inseridos e nós conseguimos gerir. O que é que acontece?
A PSP tem a incumbência de fazer a venda direta, trabalhar a venda direta do estupefaciente na rua. Sempre que quer iniciar uma investigação, porque a PSP também tem investigação em pequenos crimes, como falei, o que é que acontece? Ao comunicar-nos, eles perguntam: existe alguma situação em que estejam a investigar o fulano A, B ou C? E nós temos 24 horas para lhes responder. Se nós dermos uma resposta positiva, sim, nós estamos a investigar, eles obstam a continuação da investigação e normalmente reunimos para ver o que é que eles sabem, o que é que nós sabemos, para ver se a investigação segue de maneira conjunta ou se um cessa ou outro cessa, dependendo da complexidade da organização e vendo quem é que tem mais informação em relação à situação, sem nunca prescindir do facto, se for transnacional, obrigatoriamente, por força da lei, tem de ser da nossa competência. Tá bom. Sobre o relacionamento, para a gente fechar essa parte de Polícia Judiciária, sobre o relacionamento polícia, Ministério Público, promotoria e o Judiciário. Queria que você falasse um pouco sobre esse encaminhamento. No Brasil, a gente já sabe, né? É confeccionado na esfera policial um inquérito e nele, em tese, teriam que conter todas as peças da investigação, né? A perícia e tudo, e ao final a autoridade policial faz um relatório, esse relatório é emitido ao Judiciário, né? Agora que está mudando, que vai ser encaminhado para o Ministério Público, mas ainda passou a prática, mas ainda pela lei ainda continua sendo o Judiciário. Então você informa o Judiciário, para quê? Para que ele estabeleça ali um critério de garantias para os investigados daquele inquérito. E aí o Ministério Público passa a ter ciência sobre essa investigação também e opinar sobre ela. Mas depois o destinatário, ao final, quando relatado esse inquérito, ele vai para o Ministério Público, que ainda vai decidir se vai gerar uma denúncia ou não. Quer dizer, então ainda corre o risco de todo o trabalho policial ser abandonado, ou ser interrompido, ou ser suspenso até. E aí o Ministério Público pode tomar várias providências sobre isso, entendeu? Pode pedir novas diligências, pode pedir a suspensão desse inquérito, né? Da investigação em si. E tem um detalhe que a gente queria comentar com você também. Um novo projeto nosso, há um Código de Processo Penal novo em andamento, no Congresso, em discussão, e nele aconteceu uma coisa interessante. No anterior, o inquérito policial ele é maior do que a investigação criminal. Quer dizer, o instrumento é maior do que a essência da persecução criminal, que é a investigação. No novo, o capítulo chama investigação criminal, então o inquérito é menor, quer dizer, diminuiu a burocracia. Mas, em compensação, Rui, nomeou peças, e isso eu acho que é o mais grave hoje para o Brasil, está se diminuindo o conceito de autoridade policial. Então, para fins de persecução criminal e de processual penal, inclusive, né, especificamente, policiais militares, agentes, investigadores, todos estão perdendo essa característica. Né? Quer dizer, uma definição importantíssima que consta nos códigos, mas que por um movimento corporativista, apenas delegados seriam, no caso, autoridades policiais, quer dizer, poderiam iniciar as peças, poderiam emitir ofícios para outros órgãos, solicitar diligências. Vocês imaginam o atraso que seria isso na vida de um cidadão que espera o resultado do trabalho da polícia, né? Quer dizer, a burocracia tomando frente, né, tomando lugar, fazendo frente à essência da investigação, que é chegar logo aos resultados, independente da formalidade, do formalismo. Eu acho que a melhor maneira para tentar ilustrar a situação em Portugal é tentar reproduzir o que é que acontece connosco no nosso dia-a-dia. Eu tendo notícia recebendo, eu, inspetor, estou a trabalhar, recebo denúncia de uma situação de tráfico de droga. O que eu faço é elaboro a competente, em que seja fidedigna, de uma fonte A1, uma fonte fidedigna e certa, e já verificada. Recebo essa informação e, de imediato, recebo a informação oficiosamente, escrevo e dou conhecimento ao meu superior hierárquico, que é uma autoridade de polícia. É uma autoridade de polícia, dou-lhe conhecimento, normalmente ele já sabe, porque é passado oficiosamente, dou-lhe conhecimento por escrito e ele ordena que se abra inquérito. A partir do momento em que se abre inquérito, tenho 10 dias para comunicar ao Ministério Público que foi aberto um inquérito em relação ao indivíduo A e B. Depois, todas as diligências
decorrem por conta da Polícia Judiciária, sem ser o Ministério Público a indicar quais são. Normalmente, as diligências imediatas que nós solicitamos é a recolha de som e de imagem. Para podermos, porque existem leis em Portugal que protegem a recolha de som e de imagem, então nós solicitamos que no âmbito do inquérito seja autorizada. Aí já entra o juiz das liberdades, o juiz da instrução. Como afeta os direitos, liberdades e garantias das pessoas, o direito à imagem, o que é que acontece? O Ministério Público, recebendo esse pedido de recolha de som e de imagem, remete ao juiz, e o juiz devolve-nos diretamente. É uma situação que será um bocadinho burocrática, mas nunca demora mais de que 3, 4 dias, sem prejuízo de nós continuarmos a trabalhar na situação. E é esse juiz que toma conta. No que concerne à investigação em si, o procurador é o dominus da investigação. Só que nós temos autonomia tática e técnica. A própria lei refere isso. Nós definimos o quando e onde e como. O Ministério Público normalmente auxilia-nos, nós somos órgãos coadjuvantes do Ministério Público, mas eles vão sindicar o nosso trabalho a par e passo, porque nós vamos lhe dando conhecimento do que nós estamos a fazer. Ok. No Brasil, nós temos um caso emblemático no Brasil. Você vê que na estrutura portuguesa a coisa é bem mais simplificada, né, digamos assim. Nós temos um caso tão emblemático no Brasil, que é o do caso do deputado Celso Russomano. Já houve julgamento, eu já conversei até com ele sobre isso. Ele tem uma situação que aconteceu com ele em São Paulo, no hospital, em que ele foi fazer intervenção, ele na condição de deputado, né, direito do consumidor, com programa e tudo mais, ele foi fazer intervenção para que uma pessoa fosse atendida. E aí uma funcionária do hospital fechou a porta na cara dele, e ele, no afã de querer dar acesso para a pessoa para ter o atendimento, ele forçou essa porta, acho que até quebrou um pouco. E isso aí virou um inquérito, depois virou um processo, mas aí, onde eu quero chegar? Na fase de inquérito, foram ouvidas testemunhas da defesa e da acusação, certo? Foi montado um inquérito, naquela época, até porque teve muita repercussão na época, né? E aí foram ouvidas as testemunhas das duas partes. E isso gerou um processo, só que na fase judicial, as testemunhas que seriam em tese de acusação, elas não foram ouvidas, só as de defesa. Então, fatalmente, o que aconteceu? O deputado Celso Russomano foi absolvido porque o judiciário não confirmou aqueles depoimentos que foram prestados na linha de acusação contra ele. Então, olha só, o judiciário simplesmente desqualificou uma diligência que foi feita no âmbito policial, né, que era as oitivas, né, das testemunhas, e assim, com esse argumento, na decisão, o ministro do Supremo decidiu pela absolvição dele. Por quê? O testemunho não foi ratificado, não foi refeito na fase judicial do processo. Então, isso é um outro problema que a burocracia no Brasil enfrenta. As pessoas são ouvidas no âmbito policial, mas essas oitivas têm que ser confirmadas nos depoimentos na esfera judicial. E, se não acontecer, corre o risco de ser motivo de absolvição do investigado. Então, em Portugal, permite-me interromper, em Portugal o único testemunho que é válido, a única prova que é válida é a prova produzida em audiência de julgamento. Por isso, todos os depoimentos que são feitos perante as polícias são válidos a nível da produção da acusação, mas não são válidos como prova plena. Só são prova plena quando são produzidos junto do juiz de julgamento. O que nos levanta diversos problemas, ou seja, um indivíduo, temos 4 testemunhas a dizer-nos que efetivamente viram um indivíduo A no sítio C e chegam a julgamento e deixaram de o ver. O que levanta uma série de problemas. Mas ainda voltando ao que estavas a falar do Ministério Público. O Ministério Público acompanha a investigação a par e passo. Por norma, existindo interseções telefónicas, o que acontece a miúdo, principalmente nesta situação da droga, ele acompanha de 15 em 15 dias, o Ministério Público tem conhecimento de todas as interseções, que são todas gravadas e são-lhes entregues, e da mesma maneira o juiz de instrução para ver se aquelas conversas não são do foro íntimo particular, se fogem ao âmbito do que está autorizado. No fim do inquérito, para existir o fim do inquérito, tem de ser produzida a acusação.
para ser produzida a acusação é produzida pelo próprio Ministério Público, muitas das vezes com base nos relatórios finais que são produzidos pela Polícia Judiciária, porque nós acompanhamos a par e passo, o Ministério Público também. Eu produzo o meu relatório final, normalmente o Ministério Público faz dele as nossas palavras, muitas das vezes quase literalmente, faz as nossas palavras, e ainda bem que o é, porque está a confirmar que o nosso trabalho está efetivamente bem feito, e torna pública a acusação, e ao publicitar a acusação, publicita em todos os termos o que é que os arguidos são acusados. Os arguidos nessa altura podem pedir, ou deixam seguir o trâmite normal e segue para julgamento, ou pedem uma abertura de instrução. Essa abertura de instrução significa que vai ser uma espécie de um pré-julgamento, para ver, é uma primeira sindicância, já com um juiz, com uma prova sumária, para ver se vão a julgamento ou não. Ainda julgamento é um outro juiz e um outro procurador, que não tem nada a ver com o que se passou na fase de instrução e na fase de inquérito, que vão fazer esse mesmo julgamento. Há uma separação de poderes total. Você vê, a estrutura policial é assim, o inquérito é terminado, é relatado, e até aquele momento ali não se sabe se o Ministério Público vai aceitar ou não, porque não tem acompanhamento do Ministério Público há um afastamento natural nisso aí, entendeu? Então, corre o risco de ser tudo do trabalho ser perdido. Essa que é a questão, porque não há um acompanhamento durante o processo. Conosco não há a mínima hipótese disso acontecer. Não há a mínima hipótese, porque nós, dando conhecimento ao Ministério Público, por exemplo, eu solicito a autorização de interseções, interseções por 30 dias, ou por 60 dias, mas eu sei que de 15 em 15 dias tenho de as levar ao conhecimento. Da mesma forma, se eu faço recolha de imagem, num prazo segue exatamente a mesma legislação, as mesmas especificidades das interseções. Eu faço recolha de imagem, num prazo de 15 dias no máximo, tenho de dar conhecimento ao Ministério Público, que por sua vez leva ao conhecimento do juiz, essas mesmas imagens, para que elas sejam introduzidas no processo. E a par e passo, toda a nossa investigação é acompanhada pelo Ministério Público, e quando afeta direitos, liberdades e garantias, é acompanhada pelo juiz de instrução. Hoje nós ouvimos aqui na primeira palestra, na segunda palestra, um dado sobre o percentual de resolução dos crimes de homicídio no Brasil. Deu 5%. Você tem esse dado de Portugal? O índice de solução, 5%, quer dizer, 95% de impunidade. Em Portugal, o índice de solução será de mais 80%. 80% de solução? Não, mais 80%. 85%. Mais de 80%. 85%. Então, por aí vocês veem como que o comparativo nosso está claro, né? O formalismo brasileiro, a praticidade portuguesa, é um dos fatores que a gente analisa, que pode ter reflexo nesses números, né? Quer dizer, enquanto o Brasil tem 5% de solução de homicídios, né? Menos de 5% até, em Portugal chega a quase 85% de solução. Então, é um dado importante que a gente vai levar desse seminário para os futuros trabalhos nossos, né? Rui, eu gostaria que você fizesse um fechamento e se tiver mais alguma coisa para mostrar da estrutura que você queira aí, fica à vontade. E aí a gente vai abrir aqui para as considerações, quem quiser fazer pergunta ou quiser saber mais. Eu queria só, antes disso, fazer um breve comentário aqui para vocês sobre a estrutura da Polícia Federal, que quando a gente faz esse comparativo com outras polícias, no caso da Polícia Federal, a gente não está falando só de polícia judiciária. O nosso trabalho é bem mais amplo, nós temos todo um quadro de polícia administrativa, preventiva. Muitos aqui sabem, a gente faz passaporte, a gente trabalha com a imigração, nós temos um trabalho de controle de produtos químicos, que é um trabalho praticamente oculto, que não tem propaganda. Nós hoje temos a incumbência também de fazer o controle de armas no Brasil, é todo feito pela Polícia Federal. O controle nas fronteiras imigratório, também nós fazemos nos aeroportos, nos portos. Nós ladeamos a Receita Federal no combate aí ao contrabando, ao descaminho. Os casos indígenas são também com a Polícia Federal, além do combate às drogas. Então, assim, o nosso leque
de trabalho é muito maior do que qualquer polícia que a gente vê no mundo. Em Portugal, por exemplo, tem essa divisão, né, polícia judiciária, e aí tem outras polícias, né, outros setores, né, que cuidam dessas outras coisas. E então, assim, na Polícia Federal, quando você conhece alguém da Polícia Federal, você pode ter certeza que a cabeça dele é sempre muito aberta, porque a atuação é muito ampla em várias frentes. Então, por isso que a nossa formação exige mais, e é um dos motivos que a gente sempre está brigando por melhoria da condição nossa de formação. Eu tenho um exemplo comigo. Num dia eu fiz 3 trabalhos, eu participei de 3 trabalhos totalmente diferentes. Eu cheguei de madrugada, terminando um serviço de droga, né, de DRE, que é um linguajar totalmente diferente, roupa diferente, o trato com o preso, aquela coisa toda. E ao meio-dia nós fomos participar de uma segurança de um ministro, quer dizer, você já sai daquele serviço, você já põe um terno, já vai usa fone, faz todo aquele controle de segurança dignitário. E à tarde nós tivemos um outro problema, que foi com o índio. Então volta o trato é outro, o problema é outro. Nós tivemos que deslocar para uma reserva próxima, que estava tendo um conflito lá, isso tudo no mesmo dia. Múltiplas. Então, assim, a multidisciplinaridade na formação e a multiaplicabilidade também no trabalho. Então, isso é um problema também da forma de ver a Polícia Federal, né? Todo mundo pensa que é só o combate, mas também tem esse trabalho de polícia administrativa, que eu sei que nas outras estruturas não tem, né? É tudo bem separado, pelo menos a parte de polícia administrativa, de produção de documentos, como é aqui no Brasil. Exatamente, nós também temos imensos crimes da nossa competência, tudo que seja criminalidade organizada, crimes contra a paz, organizações terroristas, contra a segurança do Estado, engenhos explosivos, mas dessa maneira não temos indígenas, não temos esses problemas todos. Nós é que vamos estragá-los. No que concerne ao encerramento, eu acho que, pelo que eu já falei aqui com vários colegas da Polícia Federal, eu acho que o problema se centra mais com a coordenação, centrar-se-á mais na coordenação e na centralização. Eu acho que é uma grande mais-valia se as forças policiais se conseguirem coordenar, ou seja, tendo legislação específica que diga esta polícia trabalha até aqui, aquela polícia trabalha até ao ponto a seguir, trabalha-se muito melhor. Mas para que isso aconteça, a informação tem de estar centralizada e tem de ser coordenada. E dessa maneira, ao coordenar a informação, ela vai fluir e vai chegar às pessoas na medida das suas necessidades. E acho que os resultados são bastante melhores. No Brasil nós não temos ainda um sistema que integre todas as informações policiais para alimentação e também para consulta, para todas as polícias. A gente não tem isso ainda. Isso foi comentado também pelo professor Cláudio Beato aqui, e é um grande problema nosso, né? Há vários sistemas que muitos policiais têm acesso, como o Infoseg, só que a alimentação dele é tardia, não é online. A gente corre o risco, e também a retirada de dados quando já são cumpridos os mandados. A gente vive aí vendo casos na televisão de pessoas que são presas, e acontece muito no aeroporto, de estar um estrangeiro, um brasileiro entrando, você consulta no sistema, está lá dizendo que tem um mandado de prisão, e quando você vai ver, o mandado já expirou lá há muito tempo, o processo já foi até arquivado há 5, 6 anos, mas consta lá um mandado de prisão aberto em nome da pessoa. Você imagina o constrangimento que isso é. Isso é um reflexo puro da falta de um sistema que integre todas as informações policiais, criminais. A gente não tem. Isso aí é uma coisa que funciona capenga ainda. A gente tem que ligar para fóruns, pedir o pessoal do judiciário para que confirme aquela informação ou mande algum documento. Então é uma deficiência enorme que o Brasil tem, essa falta de integração de informações policiais e criminais. Uma coisa que acontece connosco em miúdo é que nós temos um serviço que é permanente, são 24 horas por dia. E os colegas que lá estão principalmente em Lisboa, recebem telefonemas de todos os órgãos de polícia criminal, inclusive do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, a perguntar se em relação ao indivíduo A, B ou C existe alguma coisa. Ou seja, nós, como temos toda a informação e só a distribuímos na medida das necessidades, solicitam-me se o indivíduo José das Iscas tem alguma coisa pendente,
e nós de imediato, consultando a nossa base de dados, conseguimos dizer se ele tem algum pedido de paradeiro, se tem um mandado de detenção, whatever, qualquer situação nós conseguimos aferir no espaço máximo de um minuto, que é o sistema está balizado para trabalhar no máximo de um minuto, tem de estar a dar a informação para ser atual e proativo. Não acontecer uma situação como essa, estar a ter uma pessoa que não tinha nada a ver com a situação. Ok. Pessoal, tem mais alguma consideração? Gostaria só de mostrar aqui, fica à vontade, nós somos só 1.200, as outras forças são muito mais, mas nós vemos aqui a percentagem das quantidades apreendidas. Nós apreendemos absurdamente muito mais do que todos os outros, e acho que tudo deriva deste método de trabalho que nós temos, da informação que conseguimos gerir e dessa centralização da informação e da maneira como nós a trabalhamos. Eu acho que tudo anda de volta da informação e da coordenação que é necessária. Era mesmo este o busilis da questão. Ok. Pessoal, está encerrando a nossa fala. Quem quiser fazer consideração, pergunta. Eu queria agradecer aqui o Rui Soares pela visita. Ele já conhece um pouco Belo Horizonte, já comeu pão de queijo. Mas é sempre bom essa troca de experiências. Você, de antemão, você já está convidado para o 3º seminário, Rui. A gente vai querer trocar experiência provavelmente no ano que vem, e provavelmente vai ser aqui de novo. Vamos ver se essa casa nos recebe de novo. Amanhã tem mais um dia de debates aqui, de palestras. O pessoal que está aqui está convidado para amanhã também participar com a gente. Quem quiser fazer pergunta aqui para o nosso colega, ou alguma dúvida que tiver, alguma questão sobre a Polícia Federal, sobre o nosso trabalho, sobre esses resultados, ou da Polícia Judiciária de Portugal, fica à vontade aí. Obrigado. Rui, obrigado pela presença. Queria que você... Eu que agradeço imenso toda a disponibilidade, toda a amabilidade com que foi recebido, e espero poder contribuir para este vosso trabalho, que também é nosso, somos todos polícias. Valeu, obrigado. Foi o Rui Denilson Martins, presidente do Sindical Polícia Civil de Minas Gerais. O Brasil ele sofre com esse gigantismo dele. Mais de 200 milhões de habitantes, 5.600 municípios. No caso de Minas Gerais, é o estado mais fracionado, somos 853. E aqui em Minas, nós, na lei, seriam 12.250 policiais civis, não temos mais do que 9.000. Contando licença e afastamento, nós não temos 7.500 homens trabalhando, de delegados a investigadores, escrivães, peritos, médicos legistas. Nosso grande problema, a dependência que a instituição tem é se fazer efetiva no local onde presta serviço, ou seja, financiamento. A Polícia Civil aqui em Minas Gerais, ela não tem autonomia orçamentária. Ela depende de um orçamento de uma secretaria que coordena, no caso aqui é a SES, coordena toda a estrutura de gastos, de compras dessa instituição. Ainda tem uma secretaria de planejamento e gestão que ingessa de toda forma. Você tem uma base, um rabecão para você comprar, demora mais de um ano. Aqui demora cerca de 14 a 20 horas para se recolher um corpo, um cadáver. Está um caos aqui em Minas Gerais. Não obstante as reivindicações que o sindicato faz, as ações. Só uma pergunta para você: como que funciona o financiamento da Polícia Judiciária lá em Portugal? Tem algum engessamento, tem uma dependência de outra secretaria? Como é que é isso? Para você abrir um concurso, depende de outra estrutura, para você fazer uma capacitação, diligências, no caso nosso aqui, o pagamento de diárias para a realização das operações de diligência é uma burocracia da. Como é que funciona isso lá em Portugal? Por mais te agradeço por ter rompido aí as barreiras da distância, dos continentes, para estar aqui nos embebedecendo, servindo a sua sabedoria. Muito obrigado. Eu que agradeço. Em primeiro lugar, eu devo dizer que a Polícia Judiciária está na dependência do Ministério da Justiça, e o orçamento da Polícia Judiciária depende diretamente do Ministério da Justiça. Atualmente, não só do Ministério da Justiça, mas também do Ministério das Finanças, por causa das capacitações que falou. Portugal tem a Troika, todas as despesas têm de ser autorizadas pelo Ministério das Finanças. Posso lhe dizer, porque é público, é consabido, que existiu um concurso para coordenadores
ou seja, o inspetor-chefe e coordenador, um concurso interno para coordenadores, ou seja, eram 16 inspetores-chefe que iriam passar e iriam frequentar o curso para coordenador, e esse concurso foi cancelado porque não havia dotação orçamental. Simplesmente cancelado. Então o que é que acontece? Temos inspetores-chefes que estão a coordenar. Simplesmente assim. Por isso, contingências orçamentais, quer de um lado do Atlântico, quer do outro, elas existem em todo lado. Mas uma coisa é certa, o serviço tem de ser feito e nós vamos a todas. E temos de ir. Pode demorar, em vez das 2 horas, pode demorar às 14. É mesmo assim. Luiz Antônio, boa tarde. Boa tarde. Fui Miguel e saiu de perto de Aleimar, né, para nos prestigiar com essa participação. Cláudio Cassimiro Dias é meu nome, policial militar, presidente do movimento RET, da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros, assessor direto do Denilson Martins do Sindipol, para assuntos aleatórios. O que eu gostaria de saber é o seguinte: a investigação em Portugal com relação aos crimes de corrupção, lavagem de dinheiro. Nós sabemos que essa mazela não é só do nosso país, né? Ela é a nível mundial. Em uns países com maior expressão, em outros de maneira mais controlada. Eu gostaria de saber a participação da Polícia Judiciária de Portugal na investigação desses crimes, e eu ousaria até te pedir uma receita para minimizar alguns problemas do nosso país. Não é vergonha nenhuma se tiver uma receita, né? Uma dica para a gente como minimizar essas questões. E perdoe a saia justa. Obrigado. Nada, eu é que agradeço. Quanto à receita, sinceramente não lhe consigo dar, porque acho que não é possível dar uma receita. No que concerne à corrupção e lavagem de dinheiro, é também um crime investigado pela Polícia Judiciária, e a exemplo do tráfico de estupefacientes, existe uma unidade nacional que também centralizará a maior parte dessa informação no que concerne a essa temática, que é a Unidade Nacional de Combate já lhe digo. Espera aí, tem aqui a orgânica. Unidade Nacional de Combate à Corrupção. E recentemente toda a nossa orgânica mudou de nomes, e então antes era de CICEF, agora é a UNCT, e como tal torna-se um bocadinho difícil lembrar-me todas as nomenclaturas. Deste lado, do lado esquerdo, onde tem ali o círculo onde eu trabalho, que é no combate às drogas, existem 3 unidades nacionais que estão vocacionadas especificamente para aquilo e não fazem mais nada para além daquilo. Uma trata de terrorismo, outra trata de corrupção e outra trata da droga. Porque em Portugal são encarados como 3 flagelos e, como tal, tem de ter uma especial atenção e tem de ter funcionários dedicados a 100% só a fazer aquela temática. Mais nada. Só fazem isso. Enquanto lá estiverem, só tratam com essas temáticas, mais nada. Todo o resto da orgânica, depois vemos aqui que está dividida pelas unidades territoriais, que serão, nós muitas das vezes dizemos que são faz tudo. Tudo o que lá cai, eles têm de fazer. Muitas das vezes, nas unidades mais pequenas, os colegas nem estão divididos em brigadas. Não há brigadas a tratarem da droga, não há brigadas a tratarem de homicídios, são brigadas generalistas. Tudo o que acontece, eles fazem. E tem de ocorrer de imediato à situação. Oi, meu nome é Cristian Guimarães, sou da Polícia Federal, quase recebido aqui. E o comentário inicial que eu gostaria de fazer é que no Brasil nosso poder polícia é muito diferente, né? E quando você relata como é o trabalho da Polícia Judiciária em Portugal, nos lembra ao que nós todos, policiais, antes de ingressar na polícia, imaginávamos que seria o trabalho policial, né? Que nós iríamos tentar elucidar crimes, né? E iríamos começar um caso e terminar um caso, né? Aqui na Polícia Federal nós temos a figura do delegado de polícia, que acaba centralizando as investigações. Então você tem um corpo de investigadores, né? Semelhantes aos agentes, semelhantes aos inspetores, que são responsáveis por fazer as diligências, mas o trabalho é particionado, né? Então você faz uma pequena diligência, passa a informação para o delegado, que fica com aquela informação durante um tempo, tem uma nova diligência, você faz uma nova diligência, passa para o delegado, e como o delegado cuida de vários
200 pacientes. Então, a passagem por esses inquéritos costuma demorar alguns meses. Então, acaba que, às vezes, períodos de 1 mês, 2 meses, 3 meses, você faz uma diligência para aquele inquérito. Então, existe uma certa divisão taylorista, fordista no trabalho da polícia no Brasil, né? Onde, em tese, existe alguém que pensa o que é o trabalho e os investigadores, agentes, no modelo que se propõe, né, ou que pensam propor, ficariam apenas com execução. E isso gera um problema, além dos problemas de eficiência, baixo índice de elucidação, gera um problema de tempo, né? Porque tem um gargalo, apesar de ter várias pessoas realizando as diligências, os atos de investigação, aquela pessoa que tem o papel de coordenação, de decisão de novas diligências, de remessa para a justiça e relatório final da investigação, demora por tratar aquilo tudo. Então, via de regra, os nossos inquéritos costumam, ao menos na Polícia Federal, na verdade com isso, demorar muito tempo para ser relatados, para ser concluídos. Alguns inquéritos chegam a demorar 10 anos, né? Eu tenho dúvida se algum crime que ocorreu há 10 anos tem grandes chances de ser elucidado hoje, mas isso ocorre. Uma dúvida que eu tenho é em relação a tempo, em média, mais ou menos, uma investigação normal, padrão da Polícia Judiciária, quanto tempo costuma ser resolvida, solucionada e encaminhada para a coordenação? Muito obrigado pela questão. Tudo depende da temática que estivermos a tratar. Eu posso falar de um caso que já foi solucionado. Aconteceu um homicídio na zona norte do país, mataram um indivíduo que era bruxo. Diziam que ele era bruxo, não conheço essas capacidades, mas diziam que o indivíduo era bruxo e um bando de senhores foi lá e cometeu o homicídio. Foi estranho porque em Portugal os homicídios, se não são resolvidos na primeira semana, é muito difícil conseguir-se chegar lá. O que é que acontece? 7 meses depois do homicídio, foi uma investigação que eu participei, aliás, tive o privilégio de me deixarem participar, que na altura era estagiário, então deixaram-me participar nessa investigação. Passado 7 meses conseguiu-se chegar aos primeiros indivíduos do homicídio. 5 meses depois destes 7, chegou-se efetivamente a todos os autores. Mas, sinceramente, deve ter sido dos casos mais longos que eu conheci a nível do tráfico, isto nos homicídios. No tráfico de droga, posso dizer que tenho um caso que está a decorrer ainda, mas que a informação inicial é de 3 ou 4 de maio. Nós apreendemos a substância estupefaciente em inícios de setembro e eu presumo que no fim deste ano tenha o meu relatório pronto para entregar ao Ministério Público, para que o Ministério Público deduza a competente acusação. Isto já com os indivíduos presos, que eles vão fazer agora em setembro um ano que estão detidos, aliás, sim, vão fazer um ano que estão detidos preventivamente. Luiz Josias, agente da Polícia Federal. Gostaria que o senhor comentasse, a colega, sobre a questão se existe alguma dificuldade no relacionamento com os polícias, porque eu não entendi a definição quando as atribuições é feita de acordo com a gravidade, a complexidade do caso. Se existe algum atrito em relação à disputa em determinados casos que haja dúvidas se a Polícia Judiciária pode ou não atuar, se existe essa disputa. Gostaria que o senhor falasse também, se possível, das principais dificuldades que a Polícia Judiciária enfrenta, além da questão de liquidações orçamentárias e da carência pessoal que vocês têm, qual seriam os outros desafios mais necessários que seja a polícia no mundo, deve ter problemas também. Claro, são os problemas mais frequentes, né, em termos de logística, de equipamentos. Gostaria, se possível, também falasse como é o processo de capacitação, treinamento e reciclagem, especialização dos policiais. Obrigado. Nada. Começando pela última questão, a nível do treinamento, nós, após fazermos o concurso público, que é composto pela prova escrita, provas físicas, provas psicológicas e uma entrevista final, são sempre 6.000, 7.000 candidatos e entram 100 pessoas por cada curso.
ou seja, há uma enorme disparidade entre candidatos e pessoas que entram. Frequentamos um curso que no meu caso teve duração de 1 ano, em que abordamos técnicas de abordagem, técnicas de abordagem, técnicas de investigação, muito tiro, fazemos muito treino de tiro para evitar acidentes, que é preponderante não haver acidentes. A nível do treinamento, a nível da formação contínua, a nível do tiro, por exemplo, nós somos obrigados a ir à carreira de tiro 3 em 3 meses, no mínimo 3 em 3 meses, fazer exercícios, para que mantenhamos as capacidades com as quais fomos dotadas a nível do treino inicial. Nas relações com as outras polícias, é como em todas as casas, há boas situações, há bons exemplos e há maus exemplos. Felizmente, na área onde eu trabalho, no tráfico de droga, eu só posso dizer bem. Nós temos uma abordagem em mar, eu só trabalho com tráfico marítimo. Se tivermos uma abordagem em mar, a nível da coordenação, nós já tanto falamos aqui, não faz sentido à Polícia Judiciária estar dotada de barcos para fazer por ano 2 ou 3 abordagens. Nem faz sentido estar a formar 20 ou 30 indivíduos para estarem capacitados para fazer abordagens em mar. Então nós, quando temos necessidade de fazer uma abordagem em mar, pedimos aos fuzileiros da Marinha Portuguesa para que nos vão ajudar. O que é que fazemos? A operação é nossa, nós acompanhamos toda a operação, porque nós não deixamos de ser uma força policial, não é? Nós acompanhamos toda a operação, eles entram e nós entramos, nós vamos no primeiro barco com eles entram e nós entramos atrás. E eles fazem a limpeza, entenda-se a linguagem policial, eles fazem a limpeza, põem toda a gente deitada e algemada, porque ali dentro de um barco não há meninos, não há crianças, nem há senhoras. Se estiver dentro do barco é para deitar abaixo, algema-se, trata-se da situação, nós entramos e resolvemos. Isto a nível, por exemplo, dos fuzileiros. A nível da Guarda Nacional Republicana, dia 30 de janeiro tivemos uma operação policial que foi necessária. Nós estávamos poucos, nós estávamos para aí uns 10 e quando damos conta eram uma série de carros, e nós fizemos a operação com a colaboração da Guarda Nacional Republicana, que foi chamada em um tempo recorde, colocou 20 ou 30 elementos na rua para nos auxiliar a nível da abordagem aos veículos. Nós fizemos a abordagem. Quem faz sempre a abordagem, neste caso, nós estamos capacitados para isso, nós precisamos é que eles nos guardassem para evitar acidentes com terceiros, que eles começassem a tentar fugir. Então o que nós pedimos foi um bloqueio na estrada. Então a Guarda Nacional Republicana, devidamente instruída e auxiliada com colegas nossos, trabalhando conjuntamente, fizemos a operação com o maior sucesso. E dessa vez resultou, acho que foram 300 kg de AX, dessa vez. Ok, agradecemos aos senhores.